Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Cuidando de pessoas em casa, um tema que é cada vez mais atual. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Baroni, ele que é especializado em medicina paliativa. Muito bem-vindo ao nosso programa, Rafael. Bom dia, Roberto, obrigado. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que às vezes é até delicado, né? O cuidador de pessoa em casa, seja o cuidador familiar ou seja profissional também, né? Mas em especial o cuidador que é da família, né? Que nós temos aí ao longo do tempo uma série de problemas que vai ocorrendo com quem cuida, com a pessoa que cuida. Este é o programa Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. A gente se vê aqui, sempre com tema atual. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Cuidador de pessoas em domicílio, né? Temos toda uma atuação de empresas, inclusive profissionais, mas a grande maioria ainda é um cuidador que é um familiar, é um amigo, né? Será que quando as pessoas têm um problema grave lá na família, que tira a autonomia do pai, do vô, da mãe, né? Uma doença de Alzheimer, por exemplo, será que as pessoas lá, o parente está preparado para cuidar desse problema com uma técnica adequada ou até com uma técnica emocional, eu diria, adequada? Realmente cuidar de pessoas em casa com fragilidade física e cognitiva é um grande desafio. A geriatria já expõe para a gente os grandes riscos que nós temos com pessoas idosas que possuem imobilidade, instabilidade postural, alterações cognitivas e comportamentais, e tudo isso gera risco ao paciente, né? Se a gente tem esse risco estabelecido por critérios também estabelecidos pela equipe de saúde, a gente acaba precisando de cuidador, muitas das vezes de forma integral, 24 horas do seu tempo dedicado a esse familiar frágil. Isso envolve uma grande necessidade de adquirir conhecimento e uma linha de aprendizado que às vezes não existe, fazendo com que esse familiar se desgaste fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, também socialmente, porque ele vai trocar a função que ele já havia na sociedade por uma função de cuidador, e isso acaba gerando, sim, sintomas que hoje estão presentes em muitas emergências, eu diria. Eu tenho a oportunidade de consultar pessoas e já tive a oportunidade de trabalhar em emergência, e muitas das vezes eu recebia mulheres cansadas, reclamando de cansaço, reclamando de dor no peito, dor de cabeça, de irritabilidade, às vezes o companheiro também tendo dificuldade de lidar com essa mudança do comportamento, e por mais que você faça um raciocínio clínico, você pergunta: existe alguém doente em casa? E ela diz: doutor, a minha mãe teve um AVC e desde então, há 1 ano, eu que cuido dela, né? Então, o despreparo para lidar com coisas tão complexas faz com que a gente tenha mais um adoecido, então o paciente e também o seu familiar. É muito importante reconhecer reconhecer os sintomas que estão gerando sofrimento e pedir ajuda, porque não é um trabalho que se faz com 1 ou 2 pessoas. É muito importante a presença de uma equipe interdisciplinar, que você tenha a presença do enfermeiro, que você tenha a presença de outros cuidadores já na sua esfera formal, e que sim, possa existir um revezamento, porque isso faz com que a gente consiga dividir essa grande dificuldade de cuidar, entendendo que isso não é deixar para o outro a sua obrigação, não temos que ter isso como um sentimento de culpa, um sentimento negativo, onde eu digo: o meu pai cuidou de mim, então eu vou cuidar dele até o fim. Eu tenho certeza que eu, como pai também de 3 filhos,
Não gostaria que os meus filhos, por exemplo, sofressem para cuidar de mim. A gente tem que pensar dessa forma, a gente quer o bem das pessoas e para isso a gente tem que tentar encontrar o caminho do meio. Nem menos e nem mais. Se a gente encontrar o caminho do meio, a gente consegue viver o envelhecimento do nosso familiar, ou a fragilidade, ou a finitude do nosso familiar, com tudo de aprendizado que ele pode nos trazer. Então, nesse caminho do meio, além de ser muito importante a pessoa que cuida ter conhecimentos técnicos, então se ela cuida de alguém com Alzheimer, o que é Alzheimer, tal, um portador de câncer, quais são os sintomas, né? Mas, sobretudo, inclusive, um apoio psicológico também. Sobretudo um apoio psicológico. Conhecer a história da doença, a evolução natural da doença, entender por que alguns sintomas físicos ou alguns comportamentos emocionais que o paciente tem estão presentes por conta da sua fragilidade, faz também com que o cuidador consiga ter mais ferramentas para trabalhar, onde ele consiga também ter mais resiliência. E um suporte psicológico ao cuidador também. Ao cuidador é fundamental. Esse é importante. Esse é importante. Para ele não se esgote. Eu costumo dizer para alguns pacientes meus que o cuidador precisa cuidar dele, mas ele também precisa cuidar e se preocupar com o cuidador. Sim. Porque eles se unem a um ponto que parecem uma pessoa só. Então eles precisam sim se ajudar nessas dificuldades que vão ser enfrentadas ao longo da vida, né? Ok. Chegamos ao fim de mais um bloco aqui com o Dr. Rafael Baroni. Pode deixar um contato, um e-mail, se o pessoal... Qualquer informação importante, auxílio até aos cuidadores, pode mandar um e-mail, rafaelbaronemedeiros@hotmail.com. Maravilha. Tá aí, vocês estão vendo. Mais uma vez, obrigado, né? E até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.